Hoje vamos falar sobre a gestão de presídios. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do secretário de Estado de Direitos Humanos, Dr. Júlio Pompeu. Dr. Júlio Pompeu também é mestre em Direito e doutor em Psicologia. Dr. Júlio, obrigado pela presença. Prazer. O senhor pode contextualizar um pouco o que o senhor está percebendo com relação à população carcerária, a questão da gestão dos presídios no Brasil? Nós estamos vivendo um momento de sucessivas chacinas em presídios, né? De presos matando presos, grupos rivais de presos se matando. E com crueldade, não é? Sim. Com degola de gente, é carnificina, né? Certo, mas sob a égide do Estado, né? Não, eu diria até que não é um problema de má gestão. O problema é uma falta de gestão. Explico, né? O sistema, no país inteiro, né, ele é superlotado. Nós temos um aumento do encarceramento de pessoas. O Brasil é o quarto país do mundo que mais encarcera, né? Sim. É um sistema que está sob muita pressão, né? E que, por sua vez, os investimentos feitos pelos estados na organização da estrutura física dos presídios fica muito aquém desse aumento do encarceramento que tivemos nos últimos anos. Sim. Então, assim, isso cria estruturas superlotadas e com a superlotação, outros problemas de estrutura surgem. Mas, para além deles, o mais fundamental, quando você tem uma estrutura física do presídio adequada, né, você consegue ter o fundamental, é o controle disciplinar dos presos dentro do presídio, né? Essa guerra que nós estamos vendo hoje, essas mortes, não é porque o presídio está superlotado. A superlotação, a falta de condições de gestão dessa massa de presos, né? Isso não aconteceu agora. Isso já está aí há muito tempo, né? Mas isso cria as condições de possibilidade para que no momento em que ocorre no país o que nós temos agora, que é uma guerra entre duas grandes organizações criminosas, PCC de um lado, São Paulo, e Comando Vermelho do outro, né? É uma briga, para resumir, por rota de tráfico, né? De Colômbia a Bolívia, né? Pelo Brasil, passando pelo norte. É por isso que norte e nordeste é onde tem estourado aí as principais rebeliões, né? Se a gente fosse usar uma figura, seriam duas grandes empresas ligadas ao crime, né? Principalmente ao crime. Empresas com braço armado poderoso, né? E olha que coisa curiosa, né? Quer dizer, droga é um comércio criminoso, né? Mas tem uma lógica de comércio, como você apontou bem, assim, de grandes empresas, né? As pessoas podem se perguntar onde que presídio entra nessa, né? Assim, o negócio é droga, o dinheiro vem da droga, mas é o seguinte, PCC, Comando Vermelho, Comando Norte, esse monte de facção, nenhuma delas surgiu em boca de fumo. Sim. Elas surgiram dentro do presídio. Quando no presídio você não tem controle disciplinar do preso, você cria um ambiente propício, sabe, ao surgimento dessas organizações criminosas. E mais, uma vez surgida a organização criminosa, o próprio presídio passa a ser um local não de cumprimento de pena, de retirada da sociedade de um indivíduo que é perigoso, mas, ao contrário, de um dos principais escritórios de gestão dessas grandes empresas de crime, né? Esse é um drama que muita gente não percebe. Muitos estados, muitos governadores, quando investem no sistema prisional, e não foi diferente com Paulo Artung no segundo mandato, quando mais de R$500 bilhão é investido, e naquela época houve também muito investimento em infraestrutura. Sim. E muita gente no estado dizia, nossa, o governador está indo bem e tal, agora esse negócio de botar dinheiro no presídio, eu não sei, sabe, vai botar dinheiro para melhorar a vida, gastar com bandido. Não é isso, sabe? É importante ter estrutura para ter o controle disciplinar, porque senão o que você faz é, na prática, gerenciar um espaço físico e com alimentação para uma organização criminosa. É o que acontece quando não se tem controle no presídio, é o que acontece quando se perde o controle do número de presos,
A superlotação dificulta a gestão. Sim. Né? Então, assim, hoje no Estado do Espírito Santo, nós temos condições de ter controle disciplinar. Sim. Nós estamos colhendo hoje o que foi plantado lá no passado. E é isso que, de certa forma, nos blinda. Né? Assim, mas como a superlotação e o presídio consegue... Como que isso gera um clima, né? As pessoas podem se perguntar, para criar uma organização criminosa? É o seguinte, se você não tem controle disciplinar do preso, você não consegue impedir que um preso mate o outro. Que um preso seja violento para com o outro. Né? Então, o sujeito chega, né, no presídio, acabou de cair de paraquedas. É aquela história. Quem vai me proteger? Sim. Se o agente, né, se o inspetor penitenciário não tem como me proteger, eu vou precisar de alguém que me proteja. E assim você começa a ter uma espécie de lei do mais forte ali dentro, que vai criando um pequeno grupo. Esse pequeno grupo vai arregimentando mais gente, daqui a pouco tem um grande grupo. Chega uma hora que você entra, já tem uma grande facção formada lá dentro, é o seguinte, ou você entra para a facção ou está morto no dia seguinte. Sim. Então é uma forma violenta de arregimentação e de manutenção. E de criação de um elo com o lado de fora. Porque quem está no tráfico aqui está enfrentando o inimigo, né? Está enfrentando a concorrência de ponto de venda de droga, de rota de tráfico, com outras pessoas, tão traficantes quanto eles, tão armadas como. Mas uma coisa é a luta aqui fora. Quando vai para dentro do sistema, e a chance de um traficante ser preso cá para nós é muito grande, né? Quando vai para dentro do sistema penitenciário, ele corre o risco enorme de encontrar o inimigo de boca dele, sabe? O inimigo de guerra do tráfico. Se ele não puder contar de antemão com a proteção no presídio, ele sabe que ser preso é sinônimo de ser morto, né? Então isso ajuda a criar o elo, né, que faltava entre prisão e fora da prisão. Mundo de dentro e mundo de fora. Secretário, o senhor coloca um ponto importante, que nós temos um dado aí que eu não conhecia, com um grande número de encarceramento, né? Quer dizer, nós estamos nos primeiros lugares aí de encarceramento. Esse talvez seja um ponto que deva ser estudado, né? Quer dizer, é necessário encarcerar em determinadas situações? O sistema prisional ele tem duas funções básicas, né? A primeira delas é óbvia, ligada à segurança. Tem alguém perigoso, não pode ficar na rua, vamos tirar da rua esse sujeito. Tem que ter um controle dele, ele não pode sair por aí andando livremente. Existem outras formas sem ter um indivíduo encarcerado, o indivíduo que cometeu um crime, vamos dizer, roubou uma galinha? Não teria outras formas, agora com tanta tecnologia, tornozeleira eletrônica, coisas dessa natureza, né? Ou penas alternativas? Tem outras tantas formas, não só no direito brasileiro, mas em outros lugares de punição. Mas a questão-chave é a seguinte, quando a gente começa a discutir a forma mais eficiente de punir quem cometeu o crime, nós já estamos de antemão aceitando uma espécie de naturalidade da ocorrência excessiva de crimes. Que isso é um dado importante. Nós temos muito encarceramento? Temos. Mas nós também temos muito crime. A pergunta que antecede é a seguinte, é por que também temos tantos crimes? Né? Muito encarceramento, mas o número de mortes violentas no Brasil é altíssimo. Né? Então, assim, vamos prender os mais graves. Sim, vamos prender os homicidas. Também é muito. Né? A questão é, o que nos faltou como sociedade? E é para isso que os governos têm que ficar atentos. Seu grande diagnóstico, de ações, de investimento, para impedir que o crime aconteça. Porque uma sociedade segura não é aquela em que a pessoa que cometeu um crime foi punida. A sociedade segura é aquela em que o crime não acontece. Esse é o ponto-chave. Né? Então, o que nós podemos fazer na prevenção da criminalidade? E a prevenção passa por toda uma estrutura social, não é? Que historicamente é precarizada no país. Secretário, vamos a um rápido intervalo. Voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco.